Cerca de 22% das obras do orçamento popular de Teresina já foram executadas e entregues pela Prefeitura de Teresina, pela Prefeitura da capital. As demais estão em processo de serem realizadas. Os dados foram apresentados durante uma reunião com o conselho responsável pelo orçamento popular aqui na cidade de Teresina, que tem à frente a Sendu. Estou aqui no estúdio com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação da cidade de Teresina, James Guerra, que vai falar a respeito deste e outros assuntos. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, prazer te reencontrar. Agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Agora numa nova pasta na Sendu, desde o mês de fevereiro. Bom, vocês apresentaram então esses números. São obras do orçamento popular e esse número de 22% concluído é considerado satisfatório por vocês? Bom, o prefeito, doutor Pessoa, sempre nos determinou, né, que nós tivéssemos um total comprometimento com o orçamento popular de Teresina. O que é o orçamento popular? São obras que os conselheiros, junto das comunidades, aprovam e isso vem para a prefeitura poder executar. É importante porque, diferente daquele orçamento que é planejado pelos vereadores e pela prefeitura, são obras indicadas diretamente pela população local. Né? Então, não são as emendas parlamentares. Não se confunde com emenda, não se confunde com o orçamento convencional da prefeitura. As obras são indicadas pela própria comunidade. Então, são obras que, apesar de não ter um valor, né, de orçamento muito alto, mas ele é muito importante, porque você imagina uma comunidade que precisa de um poço, né, ou uma comunidade que não tem um espaço de lazer e lá se aprova uma quadra de esportes. Né? Então, são obras que são assim, bem sensíveis e que são muito importantes lá na ponta, onde as pessoas estão vivendo no nosso município. Então, daí esse nosso comprometimento. A participação da Sendu é porque ela tem uma atribuição legal de coordenar o orçamento popular, mas ela trabalha junto com a Semplan, que é quem faz o planejamento orçamentário e coordena as SAADs, mas são duas secretarias que não executam obras, elas coordenam. Quem executam realmente são as SAADs, a SAAD Rural, a Fundação Alferraz, a ETURB, e hoje foi um dia da gente prestar contas do que veio sendo feito em relação ao orçamento 2022, cuja execução se dá em 2023. Nós tivemos lá a apresentação do relatório, são 22% de obras já executadas, temos 55% de obras que estão em licitação. Aí quando você me pergunta se o número é satisfatório, como a gente tem o ano de execução 2023 e a gente tem 55% em fase de licitação, somado ao que já está cumprido, a gente imagina que vai chegar a 77% nos próximos meses, né, dentro do período que está estipulado. Mas existe sempre a possibilidade de virar o ano para 2024, ainda com obras de 2022 pendentes, portanto acumulando com as de 2023? Não, nós já temos dentro desse orçamento de 22 e do de 23, sendo que o orçamento do ano 2022 é de 22 milhões, nós já tivemos assim, uma sobrecarga vinda da pandemia. Né? Você se recorda que a gente não teve em 21 e praticamente em 22, por isso que o de 22 virou execução em 2023. A ideia nossa é que a gente assine as ordens de serviço lá na ponta, né, com o início das obras para esse ano. O prefeito tem sido muito atuante, tem cobrado das secretarias e nós temos feito reuniões mensais, né, justamente para o acompanhamento. É claro que existe uma obra ou outra que tem uma dificuldade. Eu vou te dar um exemplo aqui na Zona Norte. Né? Foi aprovado lá uma finalização de uma rua, mas na verdade essa rua chega ao rio, que é para dar acesso à população ao rio. Então, lá não vai ter condição de fazer uma rua pelo declive, vai ser feita uma escadaria, né? Então, isso precisa muda a natureza do projeto. Muda a natureza do projeto e a gente tem que estar todo o tempo trabalhando em cima disso, porque precisamos atingir o objetivo do orçamento popular. Então, hoje os conselheiros estiveram conosco lá, fizeram suas observações, a prefeitura é muito atenta a isso e nós tivemos hoje, na abertura da reunião, uma garantia por parte do prefeito de que a prefeitura vai cumprir 100% do orçamento popular de 2022 e 2023. Tá. Agora, vamos imaginar outras situações, secretário. Por exemplo, uma obra que foi pedida pela população, foi orçada num valor e na hora da execução esse valor é maior do que o esperado. Como é que fica a situação dessas obras? Ficam paralisadas, não são feitas? Foi boa a sua pergunta, que aconteceu um exemplo exatamente assim hoje. Né? Nós tínhamos um campo de futebol que tinha sido aprovado 150 mil, porque o orçamento é um valor fechado em dinheiro e as associações vão dividindo pelo voto, né, das comunidades. Então, aprova 150 mil para um campo, mas o campo completo saía por 500 mil. E aí, um determinado vereador, né, havia colocado uma emenda para complementar. Então, houve um ruído de comunicação, eles achando que
a obra tinha que ser custeada pelo orçamento popular, mas na verdade ela foi complementada pelo vereador. Então isso pode acontecer, né? De uma obra não ter o valor específico, que às vezes você pensa assim, vamos fazer uma galeria no bairro Angelim, e de repente o valor que é reservado não dá. Então a prefeitura vem e procura, diante desse compromisso que a prefeitura tem, cumprir com uma complementação, né? Não dá para fazer em tudo, mas a gente procura atender, já que é uma obra escolhida pela comunidade, a gente cria os meios, né, para atingir aquele determinado objetivo. Então, isso foi até motivo de debate hoje lá, mas foi a maneira que a prefeitura encontrou, já que o vereador queria fazer uma obra naquela região, de casar a complementação da emenda com o orçamento popular. E assim a obra foi executada, né, o que para nós é positivo. Aqui na TV Cidade Verde a gente recebe muito, né, as pessoas falando a respeito de obras que elas querem que veja terminada, fazem uns apelos através da televisão para que aconteça isso. O senhor acredita que falta na população conhecimento ou participação, uma espécie de cidadania que lhes dê o conhecimento sobre como fazer com que o orçamento popular possa responder a essas demandas? Sim, né? Assim, o orçamento popular é um grande exemplo de democracia participativa, né, que está previsto na nossa Constituição. Então, assim, como esse orçamento acontece, né? Primeiro, existem os conselheiros que são eleitos, vai haver uma eleição agora, salvo me engano, agosto ou setembro. Depois de eleitos, eles fazem... por bairros, por são comunidades? Eleitos pelas federações. Tá. E essas, por sua vez, fazem eleições por zona. E aí isso é votado e discutido dentro das associações que fazem parte das federações. A partir dali sai um produto, né? Nós queremos para a Zona Leste obras tais, escolhido por eles, pela votação, pelo voto dos conselheiros e o voto das associações, e também a associação, quando leva um projeto, é votado naquele bairro, né? Então é um projeto que a prefeitura apenas acompanha, né, organizando as reuniões, mas as decisões e as propostas vêm das comunidades. Então, às vezes, a sua comunidade perde uma determinada obra que precisava, porque uma comunidade do outro bairro teve uma votação maior para aquela determinada obra. Então, existe um controle de forças, né, dentro das comunidades do que vai virar a obra do orçamento popular. E aí a prefeitura recebe. É diferente porque não é aquilo que é proposto pelos vereadores nem pela prefeitura, é um orçamento que vem das comunidades e é reservado um valor no orçamento para que isso cumpra. E isso tem força de lei aqui no município de Teresina, e o prefeito, além de saber que é uma determinação legal, tem todo o desejo, já garantiu isso através de recursos, e é por isso que a Secretaria do Planejamento esteve na reunião hoje, assegurando que os recursos estão garantidos para que 100% das obras do Orçamento Popular 22 e 23 sejam executadas. A gente não quer chegar em junho do ano que vem com nenhuma pendência. Queremos estar com todas as obras entregues e trabalhar o ano de 24 com as obras já entregues. Quando chegarmos em 21, aliás, em junho, perdão, junho do ano que vem, em junho, com as obras todas concluídas, serão quantos que vão ter sido investidos até ali? 55 milhões. Via Orçamento Popular. Via Orçamento Popular. E aí, para o ano de 2024, você já disse que tem um valor definido. Não, para 2024 nós ainda estamos, em 2023 o orçamento ainda será preparado para o ano que vem. Eu falo dos orçamentos já aprovados anteriormente, que diz respeito a um pouco desse acúmulo do que vinha da pandemia, mas que dentro da prefeitura é assunto, né, o prefeito gosta de dizer que é prego batido, ponta virada, 100% das obras do Orçamento Popular serão cumpridas pelo município de Teresina. Só no final do ano, quando for aprovado a lei orçamentária, que será definido o percentual ou o valor do ano que segue. Do ano seguinte, tá? Então não temos ainda como saber. Bom, falando aí agora sobre a Sindu, o senhor chegou na pasta agora, no começo do ano. Quais são as missões que o senhor observou que precisam ser mais urgentes, além do Orçamento Popular, dentro da Secretaria? Bom, a Sindu é uma secretaria muito grande, ela trata, né, do manejo dos corpos hídricos, rios, lagoas, né? Desde 2021, a gente está fazendo lá um plano de recursos hídricos, né, que é um plano bem complexo, até para que a prefeitura esteja preparada para, nos anos seguintes, poder receber recurso federal. Cuidamos também de habitação, né? Nosso plano de habitação foi votado, mas precisa agora ser encaminhado para o governo federal, porque através disso é que a gente se credencia no programa Minha Casa Minha Vida, que também a prefeitura faz outros ajustes, precisa aprovar na Câmara desconto no ITBI, isenção em alguns casos, para que quando a pessoa vá receber o benefício do Minha Casa Minha Vida, possa fazer isso com um custo menor. E a respeito disso, a gente está aguardando o governo federal
informar para o município, né, qual será o nível de atendimento da nossa cidade. E a partir daí a gente dá aquele encaminhamento de cadastramento, de incluir pessoas no cadastro ou de excluir, porque a pessoa já recebeu alguma outra casa em algum outro programa. O governo federal nunca falou das bases do programa? Não, já foi lançada uma medida provisória que fala sobre o programa, mas o detalhamento dela, a quantidade de casas, né? Como a gente sabe, por exemplo, em termos assim, de te dar uma novidade, que a tendência não é mais fazer conjuntos habitacionais muito grandes, como, por exemplo, o Torquato Neto. Ele ficou tão grande, né, que gera dificuldades, né, de você atender as políticas todas, né. A ideia do Ministério agora é fazer em terrenos menores, espalhados por toda a cidade, porque a infraestrutura já existe, em locais onde a infraestrutura já existe. Ou seja, seria uma maneira de baratear também do ponto de vista do poder público. E aquela parceria, né, com entidades privadas que vão através de terrenos particulares, disponibilizar esses imóveis e a prefeitura fazer a indicação daquele que precisa da política. E uma outra novidade que a gente está aguardando confirmar, isso não é oficial, é que possa haver financiamento privado também, que não só o da Caixa. Isso seria um grande incentivo para a indústria de construção civil e, sem dúvida nenhuma, beneficiaria muito os teresinenses. Hoje o déficit habitacional de Teresina é de 33 mil unidades habitacionais, né? Isso é muito. 33 mil em Teresina. Em Teresina. E nós temos já o início de obra em julho, 112 casas no conjunto Leonel Brizola e temos 312 no Camboa. Essas 312 ainda em fase de planejamento. Tá, mas essa do Leonel Brizola, recursos da prefeitura. Da prefeitura. Esse nada Exatamente. Isso é recurso da prefeitura, sem governo federal. Okay. Inclusive, o investimento da prefeitura nessas 112 casas do Leonel e nas 312 do Camboa, a casa ela é entregue para a população. No Minha Casa Minha Vida, a casa é financiada para o beneficiário. Entendi. Então, a ação da prefeitura, ainda que não seja na mesma quantidade, a qualidade do serviço que é empregado para o teresinense de receber uma casa, né, recebe mesmo no sentido de política habitacional. Agora, uma pergunta importante, que é uma demanda grande das pessoas. Para elas serem atendidas nesse programa da prefeitura, esse do recurso próprio da prefeitura, que entrega a casa para a pessoa, como é que elas se cadastram? Bom, a gente tem um programa chamado Cidade Solidária da Sengasp, que são pessoas que têm a sua casa, né, prejudicada por alguma ação da natureza, chuva, um incêndio, uma enchente, e aí elas são retiradas de suas casas, porque estão em área de risco, por exemplo, ou risco de desabamento, seja aquelas pessoas indicadas pela Defesa Civil, elas passam a receber um aluguel social e a prefeitura paga mensalmente um valor correspondente ao aluguel. A primeira política que a prefeitura faz é pegar essas pessoas que já estão no aluguel solidário, né, no Cidade Solidária, porque a prefeitura entrega uma casa em condições da pessoa receber aquele imóvel e, ao mesmo tempo, deixa de pagar aquele auxílio que é correspondente só ao período de dificuldade que ela está enfrentando. Então, essa política da prefeitura visa atender aquelas pessoas atingidas por alguma catástrofe natural, vamos chamar assim, né? E aí ela faz parte dessa política de habitação da prefeitura. Muito bem. Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Então não é financiado como Minha Casa Minha Vida. Não é financiado. Tá, agora sobre uma das preocupações era que o programa Minha Casa Minha Vida agora pudesse eventualmente fazer com que o centro de Teresina pudesse ser ocupado. Isso foi colocado como uma possibilidade estratégica, levando em consideração que o centro está cada vez menos habitado e está com a sua estrutura toda pronta lá. Água, luz, esgoto, coisa do gênero. Isso é possível? Olha, é possível e é a opção mais viável, né? Por que eu estou te dizendo isso? O Sinduscom participou de uma reunião presidida pelo prefeito, doutor Pessoa, onde eles apresentavam justamente a justificativa disso, né? E o próprio prefeito, junto com a Secretaria Municipal de Finanças, nessa reunião, ficou estabelecido que iria haver, por parte da prefeitura, uma facilidade nesse acesso. Como a prefeitura estaria colaborando? Imagine que hoje a prefeitura tem um lote de terra grande, um quarteirão, vamos chamar assim, que tem um IPTU de R$1.000. Quando a iniciativa privada ocupar esse quarteirão de R$1.000 com apartamentos, aquele mesmo IPTU de R$1.000 vai ser dividido por todas as unidades. Então, imagine que façam 10 apartamentos. Então, cada apartamento vai pagar só R$100 de IPTU. Então, a prefeitura está abrindo mão de uma receita de IPTU, né, para que as pessoas venham ocupar o centro. Qualquer grande conglomerado urbano tem que passar por essa situação que antigamente se chamava de revitalização dos centros, né? Mas hoje a ideia é que você aproveite esses terrenos que a iniciativa privada ocupe esses espaços, lancem apartamentos que entrem na faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida,
ou mesmo a iniciativa privada, ela por si só construa e venda, porque da parte da prefeitura, como disse o doutor Pessoa na reunião, ele colocou muito claramente que a prefeitura é parceira dessa ideia e que a prefeitura tem feito várias outras ações que buscam justamente facilitar isso. Posso até citar aqui algumas. Hoje, há um mês atrás, a Água de Teresina informou que vai haver uma obra lá na Avenida Maranhão, né? Essa obra é custeada pelo dinheiro que nós arrecadamos no município através do pagamento da conta de água. É investimento que retorna para a prefeitura, embora seja uma obra feita pela Água de Teresina, mas quem regula o serviço é a ARSET e ele vem das taxas que foram cobradas e administradas pela prefeitura. É uma grande obra. Vamos ter ali uma reforma do troca-troca, que é para permitir estacionamento mais amplo no centro. Até sugiro para você aqui como pauta conversar com o secretário Roncalinho, que ele está com isso já na agulha de fazer, praticamente já sendo finalizada a licitação. E existem outras obras de incentivo, né? Até o secretário de Finanças também pode explicar um pouco sobre isso, mas eu estou dando aqui informação de outra parte porque tem um conhecimento do que está acontecendo lá. Mas é uma iniciativa, sim, da prefeitura que vem à frente, já disse, junto com o Sinduscom, tem esse objetivo de ocupar, sim, o centro. Para fazer essa ocupação, é preciso mudança na legislação para essa cobrança diferenciada de IPTU? Porque esses imóveis vão mudar de natureza, muda matrícula, muda tudo, né? Precisa. Por isso que até te expliquei sobre Minha Casa Minha Vida, que a prefeitura precisa estar habilitada, precisa aprovar uma lei que deixe de levar em consideração o ITBI que é pago, né, para poder incentivar o Minha Casa Minha Vida. É preciso essa legislação própria sobre o ITBI, aí precisa dos vereadores, precisa de um trabalho feito junto à Câmara de convencimento, precisa que a prefeitura organize isso, tenha condições de encaminhar para a Câmara, mas a vontade, a determinação, pelo que eu vi da reunião, é de que isso aconteça. Secretário, quero agradecer a presença do senhor aqui. Muitos assuntos, né, através da Sindu, poderíamos conversar muito mais ainda sobre isso, e sobre assuntos, por exemplo, como a regulação ou os estudos em relação às águas aqui na cidade de Teresina, mas fica para uma outra conversa, uma outra oportunidade. Obrigado por ter vindo. Agradeço a você, a todos que estão assistindo, a sua equipe, um grande abraço. Muito obrigado.